Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai contar a história de uma marca que não nasceu aqui no Espírito Santo, mas nasceu de uma capixaba. Quer dizer, eu acho que é capixaba, depois a gente vai ver. Tá fazendo com a cabeça aqui que é capixaba. De uma capixaba que estava cheia de dívida, caiu no mundo, teve uma ideia e transformou a vida dela. A marca dela teve um faturamento para trás aí de 20 milhões de reais, já está se espalhando pelo Brasil, parece que vai ganhar o mundo. E, assim, ela tem muita história para contar. Daqui a pouco você vai conhecer essa personagem sensacional. Antes, eu tenho alguns recados para você. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio e para as redes sociais. Quer mais detalhes? Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, bonitas, confortáveis, ótimo preço e que tem muito boas opções. Entra lá no site da Ripple, faz a sua escolha, pode escolher camiseta, bermuda, tem boné, tem linha feminina também. Faz lá a sua escolha, coloca tudo no carrinho, na hora de pagar, digita o cupom EDUK20 e você tem 20% de desconto ainda. As roupas têm um preço legal, ainda tem 20% de desconto. Não perde tempo, vai lá na Ripple. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, dar like nos vídeos, não só nesse que vai ser muito legal, você vai ver, mas nos outros também, e compartilhar o nosso conteúdo por aí, porque é assim que a gente cresce e é assim que a gente tem condição de trazer mais conteúdo de qualidade para você. A gente também está nas plataformas de áudio, todas elas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, é só procurar a gente que a gente está lá. Então, vai fazer uma atividade física, coloca o Edcast lá, vai passar rapidinho a atividade, o sofrimento vai passar rápido. Tá indo para casa, a ponte engarrafou, coloca o Edcast no carro que você nem vai sentir o engarrafamento. E também estamos no canal 525 da NET na TV Ambiental. E depois desse monte de recado, a gente conversa com a Bruna Farizel, que criou, junto com o marido, a Splash Bebidas Urbanas, que começou pequenininha, mas já está ganhando o Brasil todo, né? Já está em quantos estados no Brasil? Já estamos em mais de 6 estados, Edu. Prazer. Prazer total. Demorou, mas chegou, tá né? Vendo? Demorou, mas chegou. Certo. Vocês estão em 6 estados. 6 estados. São quantas lojas hoje? Hoje a gente está falando de mais de 105 contratos fechados e 55 operações em funcionamento. O que é a Splash? A Splash é um modelo de negócio onde a gente traz opções de bebidas, né, prontas para consumo ali. Uhum. Então, tanto quentes quanto geladas, respeitando aí, né, toda a nossa dinâmica do Brasil, já que o objetivo realmente é chegar em todas as praças. Além disso, a gente tem doces, a gente tem salgados. É a extensão da sua casa, é onde você vai ficar mais feliz depois da sua casa dentro da Splash. É uma cafeteria? É uma cafeteria também, né? O café ele é um dos itens que a gente oferece, mas a gente tem frappés, a gente tem sodas italianas, a gente tem diversos produtos Tudo aí. Tudo que é horrível, né? Que é muito bom. Se o melhor local que a gente vai estar, além da nossa casa é lá, ele precisa realmente ser muito gostoso. E aí tem docinhos também, tem donuts? Tem donuts, que é uma sensação, assim, em todas as lojas. A gente tem uma chipita, que é um negócio sensacional. Você trouxe aí pra gente? Não, gente, né? Eu vou Joguei na cara agora. Tá vendo? Fala a verdade real, joguei nua e crua. Todo mundo precisa saber que eu sou de São Paulo, a gente tem loja aqui no Espírito Santo, foi por isso, tá? Eu sei, sempre tem uma desculpa esfarrapada. Você sabe que a gente só chamou pra você trazer os negócios aqui, tá bom, né? Eu tô entendendo isso. Puxa, mas essa danada dessa chipita é uma espécie de um pãozinho de queijo, mais fluffy ainda do que o pão de queijo, com goiabada dentro. Ele é muito macio. Nossa. Então, na hora que você morde, assim, aquela goiabada sensacional junto com o pão de queijo, é uma releitura do Romeu e Julieta, sabe? Fantástico. Que legal. Mas aí, como é que surgiu a ideia de fazer a Splash? Conta a sua história, que a história é sensacional, né? Porque, assim, você é daqui, capixaba, né? Eu até falei na abertura que nem sabia se você era capixaba mesmo. Não, a capixaba é daqui. De Vila Velha, capixaba de Vila Velha. De Vila Velha. Isso mesmo. E aí você fez rádio e TV na faculdade. Isso. Começou a trabalhar na Gazeta como estagiária. Isso. Né?
tá vendo? Eu era estagiária no momento que o Edu já era o Edu, entendeu, gente? Ó, você vem aqui, não traz nada pra gente e ainda me chama de velho. Eu vim de fã, entendeu? É diferente, aí não tem graça, nem deu tempo de pensar. Aí depois disso você resolveu empreender, não é isso? Isso aí. Você abriu um negócio. Então como que começa a minha história aí nessa jornada empreendedora? Não tem como falar da minha história se eu não falar do Lucas junto, que é o meu marido, né? E o meu sócio. E desde quando a gente começou a namorar com 6 meses, a gente inventou que a gente já ia abrir o primeiro negócio. E aí a gente abriu uma empresa de comunicação, que naquela ilusão do ele empreendedor. É não, ele fazia farmácia, não tinha nada a ver. Que tinha a história da comunicação, né, da faculdade, então encabecei para ir para esse lado. E naquela época a gente era imaturo, só tinha o otimismo de fato e a vontade. Exatamente. Então a gente achava que para você ser um empreendedor ou um empresário, que naquela época a gente queria ser empresário, bastava você ter uma sala bonita, né, um ponto comercial ali para você atender os seus clientes, um cartão de visita e um cartão de crédito. Tava feito o negócio, entendeu? Ou seja, totalmente fadado ao erro. E aí a gente... E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, sem dúvida. Então, depois de 1 ano e meio, a empresa realmente não conseguiu prosperar, era uma empresa que demandava de apresentação de projetos e tudo, então tinha um tempo para que aquilo ali performasse, né? E a gente não tinha noção nem do que significava capital de giro. Esse foi o nosso grande problema. Então, não tinha o dinheiro para poder... Não tinha grana para poder manter no dia a dia, enquanto, de fato, a receita não vinha, né? Exatamente. E aí, a gente não conseguiu suportar. Então, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de empresa, a gente estava literalmente quebrado. Nossa dívida era de 13 mil reais. E a gente olhava para aquilo e a gente falava, cara, não vou conseguir pagar isso nunca. O que a gente precisa fazer? Então, ao contrário do que talvez muita gente pensaria, vou ficar dentro da casa do meu pai e da minha mãe, vou ligar para minha mãe, meu pai me ajuda aqui, enfim. Não, a gente falou, vamos mudar de cidade, gente, vamos escolher aí se a gente vai para o Rio, vai para São Paulo, para onde vamos, para, de fato, a gente conseguir... Levantar essa grana ou pagar a dívida. Trabalhar, pagar a dívida e, cara, e tocar a vida. Mas nesse meio tempo, vocês mexeram com outra coisa também. Dentro do mesmo negócio. Por quê? A gente tinha essa empresa de comunicação que demorava muito. Então, a gente fez um papel meio que de sacoleiro mesmo. A gente ia em São Paulo, comprava roupa, a mulherada aí conhece, no Bom Retiro, no Brás, enfim, e voltava para cá para poder vender, porque aí, de alguma maneira, isso daí girava mais rápido, né? Você tinha um dinheiro um pouco mais rápido ali. E aí, nessa mesma estrutura que era o escritório da comunicação, a gente deixava o estoque ali e ia atendendo as pessoas. Mas depois de 1 ano e meio, a gente já estava sem fôlego mesmo, já não tinha como, e a dívida estava bem grande, que era, né? Só vai crescendo. Só ia crescendo, exato. E aí, a gente realmente ficou sem fôlego para manter. E aí, tomamos a decisão de ir para São Paulo. Aí todo mundo fala, mas vocês chegaram aqui, já tinha emprego e tudo? Para a família, sim. Mas não tinha nada. Foi na cara e na coragem. Vocês falaram para a família? Não, a gente está indo porque a gente já tem, tá a gente já tem um emprego, tá tudo certo. Porque, vocês falaram isso? Falamos, uai. A gente já tinha o peso de ter quebrado uma empresa. Se a gente fala que a gente vai para outro lugar, sem emprego, sem nada, na cara e na coragem, eles iam falar, realmente, vocês estão loucos, vamos internar vocês, né? Que não vai rolar. E vocês ficaram na casa de uma amiga, não é isso? A gente, tinha uma amiga lá, a gente ficou 1 semana lá até procurar um lugar para poder ficar e tudo. Aí, óbvio, naquele momento, até para alugar um imóvel, né, onde a gente morou durante 3 anos nesse imóvel, a gente contou com a ajuda do meu pai, da minha mãe, que nos ajudaram ali, mas até então sobre a certeza de que a gente estava empregado, que estava tudo até certinho. Aí eles já sabiam, eles achavam que vocês Pro aluguel, eu achava que sim, que estava tudo certo, que a gente tinha renda, mas não tinha. A gente realmente arregaçou as mangas. E aí pegava currículo, naquela época a internet não era tão assim, né? Então a gente ia para as lan houses, pegava currículo, imprimia, focamos onde eram os principais pontos para a gente poder trabalhar. Vocês fizeram esse Fizemos a estratégia total. E aí a gente ia para o Shopping Iguatemi, por exemplo, em São Paulo, que é um dos mais tops assim, do mercado de luxo, falou, vamos aqui, porque as vendas aqui devem ser boas. Então, vamos trabalhar com vendas, que venda sempre salva alguém, né? Mas você tinha essa... Porque tem que ter uma vocação para vendas, né? Eu acho que a gente se descobriu, de alguma maneira, no nosso próprio negócio, a gente se descobriu como vendedores também, né? Então, naquele primeiro momento, sem o histórico da cidade lá, e sem, de fato, ter Quando você empreende, tem um problema aí que cria uma lacuna. 1 ano e meio, por mais que nós éramos novos, a gente estava fora do mercado de trabalho convencional do CLT. Né? Então, mostrar que a gente ficou esse tempo também fora no currículo, isso é muito ruim. Talvez onde você fosse encontrar a virada de vida era através das vendas, que é marginalizado, mas quando, na verdade, foi exatamente por sermos vendedores que
mudamos nossa vida, entendeu? Vocês conseguiram. Que a gente conseguiu. Então, tanto que na nossa empresa a gente valoriza muito a função do vendedor, porque precisa ter um conhecimento, não só uma técnica, você precisa ter uma bagagem para aquilo ali que você está ofertando, independente de qual seja o produto ou serviço, né? E aí a gente foi, então assim, logo eu consegui passar por uma seleção super criteriosa também numa empresa do segmento de mercado de luxo, lá em São Paulo. De quê? De roupa? De mobiliário. Olha só, vender sofá, cadeira, nunca tinha atuado em absolutamente nada disso. E aí eu trabalhei lá quase 11 anos. 11 anos? Nessa mesma empresa. E o Lucas conseguiu, ele teve várias frentes lá, trabalhou como vendedor de roupa, em lojas, nessa história, mas depois, nos últimos 8 anos, assim, ele entrou já no mercado de franchise. Que aí foi onde ele adquiriu toda essa bagagem realmente para franquear, escalar o negócio. E em que momento que foi? Ele chegou assim, pô, tô trabalhando no franchise, eu acho que dá pé pra gente. Que momento que foi esse? Você lembra disso? Lembro, claro. Esse momento decisivo foi quando a gente descobriu a gravidez da nossa primeira filha. Ah, tá. Que não tem muito tempo, né? Não, tem 4 anos. Na verdade, assim, no tempo que a gente estava trabalhando, já num processo ali, a gente já estava entendendo que, de alguma maneira, a gente queria voltar a empreender. Mas ficava aquele medo, né? Porque nossa realidade atrás não tinha sido favorável. Exatamente, E mas vocês conseguiram pagar aquela dívida de 13 mil. No primeiro ano, a gente conseguiu quitar tudo, gente, fruto de trabalhar com vendas. Sem dúvida, né? Porque vendas te possibilita, eu falo que quem trabalha com vendas, o céu é o limite, porque você ganha sob comissão, então você faz o seu salário. Então, você precisa, quando você é bom, focado, isso daí você consegue. Ser bom, focado. Resiliente. E eu acho também que tem que ter uma vocaçãozinha para Tem. Eu acho que tem que ter um tino ali. Mas eu entendo que é possível, para quem tem essa abertura, assim, é possível você treinar. Mas, sem dúvida, quem já nasce com essa vocação tem pontos aí na frente, né? Mas aí, quando a gente descobre a gravidez, então a gente já vinha de um processo ali de conversa, de entendimento que a gente queria mudar, que já o ritmo já estava mais puxado, a gente queria ter uma transição aí, mas faltava um pouco de coragem. E aí, ao inverso do que a maioria talvez faria, né, na descoberta de uma filha... Isso que eu ia falar, você vai estar grávida, vamos dar uma... Vou ficar quieta aqui, vamos né? Vamos segurar o que está certo, né? Você já está empregado, já tem ali... E mais, a gente estava no auge da nossa carreira, com salários altíssimos, assim, uma coisa surreal, não tinha o que falar. Você estava ganhando bem? Assim? Estava muito bem, tanto eu quanto ele. A gente já estava numa escala, de fato, de diretoria, então a gente já tinha galgado um caminho ali, né? Depois, ao longo desses 10 anos. E aí a gente falou, não, está na hora de mudar. Já que está confortável demais, vamos mexer nisso aqui, que isso não pode ficar bom, não. Não tem estabilidade que mantenha isso daí. E aí a gente mudou, literalmente, no período meu de gestação, a gente desenhou toda essa operação, que tem como a linha dorsal, assim, ser prática, ágil, suprir a sazonalidade e, mais do que tudo, oferecer uma qualidade de tempo para o franqueado também, porque era o que a gente buscava naquele momento. Ah, Bruna, qualidade de tempo significa... Que não é uma fórmula fácil, não né? É. Isso, né? E aí muita gente às vezes confunde, fala, Bruna, você queria qualidade de tempo porque você queria trabalhar menos? Não, porque na verdade você empreende, você sabe. Quem trabalha, quem é dono do próprio negócio, não tem horário para trabalhar. Não tem que trabalhar o tempo todo. Exatamente. Toda hora. Principalmente no começo, né? Exatamente. A diferença é, eu consigo condicionar a minha agenda a meu favor. Então, se eu quero levar minhas filhas, hoje eu tenho a Helena e a Sofia, né? Se eu quero levá-las na escola, eu consigo. Se tem uma atividade na escola delas que a mãe ou o pai pode participar, eu consigo participar. Então, a gente consegue condicionar com relação a isso. E talvez a pandemia não vai ter nenhum ponto favorável de uma pandemia, né? Como foi. Mas, assim, a mudança de hábito que a pandemia trouxe da tecnologia foi favorável para o negócio. Exatamente. Tá, mas aí como é que surgiu a ideia de fazer uma cafeteria, de fazer frappé, de vender donuts, vender... Como é que é o nome? As sodas. A chipita. Como é que foi isso? Como é que surgiu? Porque você não é cozinheira, você não é chefe de cozinha. Exato. Você não tem... sua família planta café? Nada. Não, então. Tem relação nenhuma. Então, como é que surgiu isso para vocês? A gente, nessa história do Lucas, principalmente, já trabalhar no franchise, né? Ele teve acesso a umas pesquisas onde ficou claro que o número de bebidas que a gente consome ao longo do dia é muito maior do que o número de comidas.
Então, e o segmento de alimentação era um segmento que a gente validou com a pandemia, independente de qualquer crise, ele sempre tem mercado ali. Então, era uma das coisas que a gente também, até pela segurança, que a gente estava abrindo mão, né, de uma vida estável ali, para empreender, a gente queria que fosse algo um pouco mais palpável. Essa é a diferença, talvez, do primeiro negócio para esse. Vocês pensaram, né? A gente planejou, não tem como dar estudou, errado. entendeu? Alimento sempre dá certo. Bebida é o que as pessoas mais consomem. Exato. Então, a chance de dar errado é muito menor. Exato. Né? Só que tinha o segmento de alimentação, ele tem essa dificuldade que é a cozinha, né? A manipulação do alimento, enfim. Se você não tem dom nenhum, como que você vai fazer? Então, na nossa operação, a gente exclui essa necessidade de um profissional especializado, como um pizzaiolo, um padeiro, enfim, né? Por que você fica refém. Você exclui? Mas não tem que fazer a rosquinha, não tem que fazer só que a gente chipita. utiliza dos fornecedores. Então, chega tudo pronto para o franqueado. Então, os atendentes, que geralmente nas operações tem 3 a 4 atendentes, eles têm o processo simplesmente de descongelar, coloca 2 minutinhos no forno, entrega para o cliente, no que é doce ou salgado. Quando é a questão das bebidas, são 3, 4 passos e as bebidas estão prontas. Chega em pó, não chega nada realmente que você tenha que fazer grandes manipulações. E tudo com uma qualidade excelente, porque às vezes pode parecer, né? Mas é uma coisa congelada, não é tão fresca e tudo. Não, as indústrias que a gente trabalha, de fato, elas mantêm a mesma qualidade. Então, mas como é que você chegou a isso? Como é que vocês chegaram a isso? Como é que vamos trabalhar com pó, vamos trabalhar com o produto congelado. Aí foi, ao longo desse estudo, dessa formatação, a gente já sabia que a gente queria excluir a cadeia industrial no sentido de ser nossa. De produzir, né? De produzir, isso, exato. Então, a única forma seria você ter realmente, de fato, fornecedores. Óbvio que ao longo desse processo, né? Hoje a empresa está com 4 anos, mas 4 anos para a gente é muito acelerado. A gente... Só 4 anos. Só 4 anos. Você já tem 106 lojas no Brasil. Isso aí. E aí, o que acontece? Nesse processo, à medida que a empresa vai crescer, a cada 10 novas lojas, 20 novas, por exemplo, a gente vai ganhando visibilidade diferente e hoje o mercado já procura muito a gente também para ofertar o que há de melhor aí. No início, a gente foi ajustando. Então, eu tinha uma cadeia X só de fornecedores e à medida que isso vai crescendo... Mas aí vocês pensaram assim, vamos fazer um frappuccino de ovo maltine, por exemplo. Vou citar um produto de vocês que é o mais vendido. Vamos fazer... Como é que vocês chegaram a isso? Vamos. Então, quando iniciou, o principal era o de paçoca. Que aí não tinha co-brand, nada, era paçoca, porque o brasileiro tem esse hábito, né? É um produto muito favorável ao nosso paladar, assim. A Ovo Maltine veio nos procurando. Não, mas olha só, como é que vocês chegaram assim, não, nós vamos ter um frappé de paçoca. Tá. Nós vamos ter um donut de chocolate. Tá. Ou aquele donut rosa com os negócios em cima. O nosso principal benchmark é o Starbucks. Então, a gente estudou muito eles. Infelizmente, só tem 4 livros do Starbucks no mundo inteiro. É engraçado a gente leu. Porque essas marcas têm vários, McDonald's, e o do Starbucks não tem, ele é restrito. Mas a gente leu todos eles. A gente ia para dentro das operações nesse momento de formatação, ficava horas sentado, observando como que era o momento de consumo, o que saía mais. Enfim, a gente fez, de fato, um estudo. E até hoje é comum. Às vezes você me vê em São Paulo, eu estou sentado numa loja do Starbucks estudando. Porque acho que a gente pode aprender com quem faz muito bem no mundo inteiro, né? Só que nesse ajuste, a gente queria, de fato, que a gente tivesse essa personalidade nossa, brasileira. Porque eles, independente do tamanho, enfim, eles têm essa dificuldade, porque o paladar do americano é diferente do nosso. Então, as bebidas têm mais gelo, elas têm mais água, elas são um pouco mais ralas. E aí foi aí que a gente começou a ajustar. Não, vamos trazer a cremosidade. O brasileiro gosta muito do milkshake, do sorvete, né? Então, vamos trazer isso um pouco mais próximo para o nosso frappé. Por exemplo, nos nossos frappés, o café é opcional, se você coloca ou não a dose do café. No americano, não. No americano, ele já vem com café e se você não quiser, você tem que pedir para tirar. Entendi. Então, a gente foi fazendo alguns ajustes aí e, naturalmente, foi com o nosso 2º ano, o mercado já percebeu e o próprio Ovo Maltine, por exemplo, veio atrás de nós. Foram eles que vieram atrás de vocês? Percebendo para poder fazer essa possibilidade do co-brand e tudo. E aí, depois, com a Nestlé, também acabou rolando dessa mesma maneira, com leite moço e o Kit Kat. E agora a gente lança Galac e Negresco também. Novidade. Tá vendo? Vamos lançar agora. Vou te perguntar de mais novidades daqui a pouco. Perguntar. Vou perguntar.
Mas aí vocês é definiram a linha de vocês e caíram em campo. E aí, quando você olha as nossas operações, as lojas em si, na arquitetura, ela é muito atraente também. Então, é uma arquitetura colorida, ela é democrática, você vê que tem, o que tem, por exemplo, não conheço nada da Splash, eu bato o olho, eu vejo que tem um frappé lindo na foto, com o logo de uma dessas marcas, por exemplo. Aí Isso daí atrai, né? já é uma validação, né? Então, é muito fácil você ver nas nossas operações uma criança consumindo e o casal de idosos consumindo, sabe? Eu não queria, desde o princípio, a gente não queria limite, nichar, né? não queria limitação, limitar. né? Exatamente. E isso funciona. E aí, como é que foi? Vocês abriram uma loja? A primeira loja de vocês? A primeira a gente abriu nossa, que é hoje, ela é inclusive o nosso centro de treinamento hoje, lá em São Paulo, todo franqueado, quando vem para a rede, ele fica imerso lá, desde abrir uma porta de aço, até fechar toda a loja, ele passa por todo o processo realmente prático do dia a dia e teórico, né? Ele, a equipe dele, enfim. E aí depois a gente também abriu uma operação em shopping, porque são situações diferentes. Para a gente também entender isso daí. Aí logo depois de 8 meses, a gente começa a escalar, de fato, através de franquias. Mas como é que foi a primeira loja de vocês? Você trabalhava, seu marido trabalhava lá, servindo as coisas, como é que era? Não, o Lucas foi primeiro, porque ele pediu demissão primeiro do emprego para poder ficar full time ali no negócio. Então, ele ficou ali 1 ano e meio sozinho. Aí depois eu também acabei passando por essa fase da licença maternidade, retornei e tudo, aí pedi meu desligamento também. E aí fui para junto dele. Então, no primeiro momento, a primeira equipe ali era ele e mais 3 colaboradores na loja. Ele ficava na parte onde tem essa loja, tem como se fosse um porão, assim, que era o escritório que funcionou durante os 2 primeiros anos, assim. E ele ficava lá sozinho. Tem foto no início que ele fala, gente, olha isso. Depois, quando a gente saiu, já tinha quase 12 pessoas trabalhando nesse lugar. Ele olha as fotos do início, eu sozinho aqui, porque era tudo. Ele era o diretor, o gerente, o atendente, era todas as escalas. E aí foi assim. E aí no primeiro ano não foi fácil? Não, nem um pouco. A nossa primeira crise, muita gente pergunta, como foi a pandemia para vocês? Daqui a pouco a gente fala do momento da pandemia, mas a nossa primeira crise foi no nosso primeiro ano. Imagina, há 10 anos, 11 anos praticamente, a gente estava, quando chegava dezembro, era o nosso momento mais feliz, porque a gente recebia o 13º. 13º, os benefícios todos. É uma maravilha, gente, entendeu? E na hora que a gente vai empreender, a gente tinha que pagar. Então, quem quer ir para o caminho do empreendedorismo, saiba que essa vai ser, sem dúvida, a primeira diferença. Você deixa de receber para você pagar uma leva de funcionários. E aí, nesse primeiro ano, as contas estavam, óbvio, muito ajustadas e tudo. A gente vendeu o nosso um dos nossos carros para poder pagar o 13º aí dessa leva de funcionários. Quando chega janeiro, depois você paga a férias, você pagou o 13º e tudo, 3 pedem para poder se desligar. Aí você tem rescisão. Que é uma grana, mas... É uma grana que você fica sufocado. A gente falava que nesse dia a gente chorou, porque a gente tinha certeza que, de novo, a gente estava quebrando. É mesmo? Você pensou isso? Nossa, com certeza. A gente chorou, mas chorou mesmo. Quando o Lucas chegou e contou do pedido de demissão desses colaboradores, cara, a gente chorava igual criança. Aí eu fui pro quarto, fui rezar. Eu falei, Deus, você me manda um sinal... Porque se não for para seguir, eu vou parar agora mesmo, não vou insistir. Com criança pequena em casa, imagina, bebê recém-nascida. Aí recebi o sinal. Qual foi o sinal? Eu tenho até tatuado, tá vendo? É uma estrelinha que piscou ali para mim, então foi a resposta que eu precisava. Legal. E aí a gente entendeu que, para a gente poder seguir, a gente precisava chamar um sócio para junto da gente, né? A gente tinha certeza do modelo de negócio e tudo, mas para poder dar essa dinâmica. E botasse uma grana ali para dar um refresco para vocês. Exatamente. E aí a gente foi para a busca disso. Naquele momento a empresa era pequena ainda, né? A gente estava falando ali de um faturamento baixo, de tudo isso, mas a gente conseguiu, prospectamos então o primeiro sócio vamos falar sobre ele, mas a decisão de procurar um sócio, isso dá um aperto no coração, porque vocês estão ali batalhando, sabem que é todo o esforço de vocês, toda a grana de vocês, todo... Né, a disposição de vocês colocar, não dá uma sensação de meio que de derrota? Assim? Então, olha que engraçado, foi uma sensação diferente do primeiro negócio, porque no primeiro a gente não tinha esse cenário do sócio. Né? Era total, era catástrofe mesmo. Nessa, a gente entendia que não, o negócio era muito bom, que a gente tinha certeza que alguém ia olhar com o olhar que a gente precisava e que viesse para somar.
E foi, de fato, o que aconteceu. Então, nesse momento, eu não tive essa sensação, assim, sabe? De, putz, tô ferrada, deu errado. Não, foi diferente. Foi, olha, esse negócio aqui é uma potência, só preciso agora de injeção de dinheiro, que era sempre o nosso problema. Grana é sempre o problema. Não é? E esse sócio, você já conhecia esse sócio? Não conhecia. Como é que surgiu esse sócio na sua vida? Olha que engraçado. Isso daí são os movimentos que a gente acredita numa palavra chamada serendipidade, que é acidentes favoráveis acontecem se você estiver em movimento. E aí, de fato, foi isso que aconteceu. Nesse meio tempo, aqui, eu lá de São Paulo, vi que aqui estava surgindo um movimento chamado Vale da Muqueca. Aí eu falei, gente, o que é isso? Preciso entender o que é isso. Sempre fui fuçada, assim, queria saber das novidades que estavam acontecendo e tudo. E tinha essa ânsia de conseguir, de querer colaborar para aquele que estava vindo logo atrás de mim, sabe? E aí, eu vi, coincidentemente, tinha uma colega que tinha feito faculdade comigo, que estava numa foto desse evento que eu tinha visto. Falei, vou mandar uma mensagem para ela, porque tinha esse meu sócio lá, no meio dessa foto. E mandei, nada, ninguém me respondia, ela não me respondeu, ninguém me respondeu. Eu falei, gente, que estranho. Aí uma amiga minha lá da Gazeta, eu falei, comentei sobre esse episódio, pedi o contato já dele. Aí ela falou, olha, eu não conheço, mas eu tenho uma amiga que trabalha na empresa dele. Espera aí que eu vou conseguir. Conseguiu o e-mail dele para mim. Eu mandei um e-mail falando sobre esse evento, que eu tinha vontade de contribuir, falei quem que era eu e o Lucas e tal. E mandei um e-mail para ele. E eu acho que foi umas 5 horas da tarde. Quando foi mais ou menos 8 horas da noite, veio a resposta dele no e-mail, falando que ele estaria em São Paulo daí 2 dias, que encontraria com a gente. E até então, a história era para ser do Vale da Muqueca. Até hoje, a gente nunca conversou sobre esse Vale da Muqueca. Eu comento isso e ele foge desse assunto. A gente nunca falou sobre o Vale da Muqueca. Muito engraçado. E aí ele conheceu a empresa, ficou fascinado muito comigo e com o Lucas. A gente tem muita sinergia com ele e tudo. E aí tocamos, e hoje somos sócios. Foi isso, que é o Rogério Salome, que é um dos fundadores da Wine, né? Isso mesmo. Que é um dos fundadores da Wine. São sócios até hoje. Somos sócios e amigos também, olha que privilégio. Você sabe que ele é formado em jornalismo também, se não me engano. Jornalismo ou rádio TV também, eu né? acho que ele é mesmo. Um dos dois. Rogério é ótimo. Além de um excelente comunicador independente da formação, ele é um ótimo vendedor. Ele vende muito bem. Ele fala que começou essa vida assim. Mudou a vida de vocês? Mudou a nossa vida. De vocês. Além do lado financeiro, o Rogério contribui muito pra gente, para uma maturidade de um caminho que a gente vai percorrer, sabe? Que ele já percorreu, ele já percorreu, Então ele sabe quais são os passos, em que momento que acontece cada coisa. Exatamente. Né? Então a gente tem esse processo muito de admiração e de confiança nos caminhos que ele trilhou e como ele pode nos ajudar mesmo. Aí vem fluindo. E aí a gente chega no momento em que a Splash tem 4 anos de vida só, mas já está distribuído com 105, 106 lojas. E onde é que você quer chegar? Em quantas lojas? Então, a gente tem um plano aí, em 5 anos, da gente atingir de 2 a 3 mil lojas. É um gap aí de 1.000 lojas, mas em média dá 2.850. 2.850 é o nosso cálculo de fato. Que é como marcas como Cacau Show, como Boticário. Hoje já tem números até superiores do que esses, né? As duas operações, as duas marcas aí contam com mais de 3 mil operações no Brasil. Porque é um negócio, de fato, que ele foi pensado desde o princípio para atingir não só os grandes centros, principalmente para fazer realmente uma grande diferença em praça a partir de 40 mil habitantes. É o que a gente estava conversando aqui antes, né? Porque aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem loja em Nova Venécia e Barra de São Francisco. Exato. E Vila Velha. Exato. Barra de São Francisco e Nova Venécia são 2 cidades do interior que têm muito menos habitantes do que as cidades da Grande Vitória. E a performance é surpreendente. Lá. Por que dá certo? Porque um exemplo básico que eu falo, gente, o McDonald's mais próximo fica em Vitória. Não tem nada na região inteira parecida. Não que a gente seja parecido como o Mac, mas essa experiência de consumo, de você ter tudo certinho, processos, a equipe uniformizada, um cardápio diferenciado, muito bem comunicado ali, ter a dinâmica de datas comemorativas, não tem nada parecido na cidade. Bomba. E com custo operacional muito baixo, o que é o mais importante, né? Quando eu falo custo operacional, o aluguel que impacta mais... A gente está falando de aluguel que não chega nem em R$2.000. Não é nem perto de uma loja do shopping, por exemplo. Exato. Completamente diferente, isso mesmo. E isso está disponível para qualquer cidade pequena do Brasil, que tem milhares de cidades pequenas do Brasil. Exatamente. Então, quando você pega o mapa e faz quais cidades, a partir de 40 mil habitantes que você tem possíveis no Brasil, o número é gigantesco.
É verdade. Então, não fica... Essa conta de 2.850 lojas, ela não fica longínqua quando você entende onde você tem possibilidade de montar. E aí a gente está falando da pesquisa rápida que eu fiz. Há pouco tempo atrás, você tinha um faturamento de 20 milhões. A franqueadora, isso. Aquela que devia 13 mil e achava que era o fim do tá mundo. Tá vendo? Agora tem um cenário de luz. Isso significa que você está com 20 milhões no bolso, é isso? Ai, quem dera. Ainda não. Isso significa que a rede, com esse número de franqueados todos também, que já está em operação, mas a franqueadora é a central nossa. Somando todos os faturamentos, lojas e franqueadora, a gente está falando desse número aí, agora já superou a 20 milhões. E se você pensar em 2.800 franqueados lá na frente, quanto é que vai ser esse faturamento? Ah, meu Deus. Aí eu espero que bem maior, obviamente. Você precisa... Maior, a gente faz um cálculo aí bem mais elevado, sem dúvida. Mas assim, lá no começo, quando vocês estavam com dificuldade com a primeira loja de vocês, vocês precisaram de um investidor, né? Sim. Eu acho que para crescer assim também vocês precisam botar mais grana. Já tem investidor? Agora a gente já está aí numa rodada novamente para um salto ainda maior, para poder realmente estruturar a empresa para a gente fazer essa escalada. Mas já definiu, já encontrou? Já temos alguns no radar, vai. Já tem 2 definidos, não é já isso? temos 2 no radar. Não posso falar de forma alguma. Mas aí, esse ano ainda você já começa esse processo desse uma expansão massiva, assim? Sim, sem dúvida. A expectativa da gente finalizar esse ano em número de contratos é superior a 180 contratos, né? E a número de fato de lojas em operação, para vocês ficar claro aí o que é isso, né? A gente está falando de chegar a um número de pelo menos 90 operações funcionando. O que significa isso? Por quê? Porque o tempo onde o franqueado entra até procurar o ponto, obra, o processo de implantação que a gente chama, né? Essa fase, treinamento, ele leva aí de 3 a 4 meses para finalizar. Então, até, por exemplo, se ele investir em novembro, esse ano tem Copa do Mundo, né? Para ajudar também. Tudo para. Então, a expectativa dele abrir a loja acaba sendo para o ano que vem. Entendi. E aí, a partir do ano que vem, já com investidores, então deve ser... Aí já vai rodar em processo master aí de aceleração. O que você vai fazer quando você ficar milionário assim, desse jeito? Acho que eu vou continuar empreendendo, gente, porque o meu objetivo de vida, na verdade, é realmente continuar estimulando aí essa nova geração de empreendedores, né? Splash? Ou da Splash, enfim, a ideia é sempre manter a Splash, que o nosso coração tá ali envolto. Claro. Mas à medida... Sangue, suor e lágrimas, não é? Né? Super. Mas à medida que você, obviamente, que a companhia vai ganhando processos mais estruturados e tudo, a gente consegue também voltar para a flexibilidade de agenda. E isso possibilita que a gente tenha mais flexibilidade, de fato, para impulsionar, né, outros empreendedores também. Mas por que você resolveu empreender em São Paulo e não no Espírito Santo, em Vitória? Eu estava lá, né? Eu empreendi aqui foi fatídico, não pela cidade, obviamente, mas pela minha falta de experiência. E aí lá, a gente, naquele momento, já estava realmente estruturado ali. E São Paulo é uma praça melhor para esse tipo de aposta, na verdade... Né? A cidade converge muito sobre o empreendedorismo, né? São muitos os exemplos ali, todos os dias, e de históricos realmente que fazem diferença num país, assim, que é fácil, fica palpável, né? Você consegue se inspirar. Então, naturalmente, é uma cidade que ela dialoga mais com essa temática. Mas hoje eu vejo que não só no Espírito Santo, como em outras praças menores também, o empreendedorismo vem ganhando força, principalmente pós um episódio como uma pandemia como essa, porque é realmente a principal ferramenta de conseguir fazer a transformação, né? Então, quando eu falo de impulsionar outros empreendedores, eu estou falando também da dona de casa que está em casa ali, sabe fazer o bolinho, o brigadeiro dela, mas não sabe como apresentar, não sabe como vender de uma forma melhor. E faz, isso, né? Sem dúvida. Como é que foi a pandemia para vocês? Desculpa. Para a gente cresceu muito na pandemia. Por quê? O empreendedorismo é por oportunidade, né, ou por necessidade. Então, falando em necessidade, que foi o que aconteceu, muita gente perdendo o emprego e tudo mais, a gente estava falando ali de um negócio que era no segmento que não parou, era fato, né, naquele momento. O delivery foi lá em cima. Teve um episódio de você ter que se remodelar, mas ele não parou. Então, ainda assim tinha uma brecha, que era através do delivery.
E a pessoa que queria investir na alimentação, quando fala da Splash, ela não tem que fazer manuseio nenhum com o produto ali. Então, ela não precisa ser especializada. Está tudo pronto. Então, é muito prático. Isso daí facilitou muito. E com o investimento, quando você fala comparado a outras redes do segmento, ele é mais baixo. Então, isso potencializou. Se você for fazer uma franquia da Starbucks, por exemplo, você vai gastar uma grana, né? Não, o Starbucks mesmo, ele é tudo loja própria, porque é um grupo de investimento do Brasil. Mas se fosse fazer, a gente está falando como se fosse uma franquia do Mac, de 1 milhão para cima. Então, não é. Nem todo mundo tem 1 milhão. Nem todo mundo tem, né? Para investir, né? Porque não é só ter 1 milhão, é para investir. Exatamente. Então, assim, isso daí facilitou muito, sem contar a nossa história. Eu e o Lucas... Essa crise que a gente teve do que antecedeu, tanto do momento de virada, de sair do Espírito Santo para São Paulo, quanto também do primeiro ano da empresa. Isso daí impulsionou as pessoas também. Opa, tem um caminho, peraí, dá para mudar, dá para fazer. Teve algum momento que você chegou assim, não dá para mim, chega, vou embora? Da Splash? Da Splash não teve, que foi esse primeiro momento aí que a gente precisou do primeiro investidor. Mas a gente teve um olhar diferente no sentido de que, aqui eu tenho um negócio que vale a pena e eu sei que outros vão investir, né? Vão enxergar. Então foi o oposto. Em vez de vocês desanimarem, vocês mantiveram a animação lá em Quando cima. você, na verdade, passa por um processo de quebrar de fato, como foi a primeira vez, você também automaticamente tem um olhar crítico e você percebe quando o negócio muito bom. Vai dar sabe? certo. Vai dar certo. Então a gente tem muito isso, claro, assim. Aqui tem uma joia feita por nós, né? Então, eu vou continuar confiando. E aí, o empreendedor, na verdade, muitos desistem, porque quando você pega os dados de empreendedorismo de empresas que abriram no país, são gigantescos. Por exemplo, de 5 mil empresas que abriram, nos 2 primeiros anos, isso cai drasticamente, só sobrevive 1.500. Por quê? A resiliência é muito importante. Na hora que aperta, todo mundo pula fora do barco, entendeu? É verdade. Então, precisa se manter aí, porque esse é o grande diferença. Mas precisa ter senso também, noção para ter esse termômetro. Se dá ou não dá, né? No primeiro ano, a gente saiu, na primeira empresa nós saímos, nós fomos um desses dados. Porque a gente não tinha o conhecimento necessário. A partir do momento que a gente tem toda a bagagem, a gente sabe o que a gente está fazendo, aí a gente continuou endossando. Vocês estudaram para isso? Assim, estudaram em escola, em pós-graduação, em academia? Fizeram alguma coisa assim? Então, o Lucas, ou foi só estudo de mercado mesmo? De mercado, né? A gente tinha uma visão de mercado geral. O Lucas fez a Franchise University. Ele já tinha passado por várias escalas dentro do franchise, trabalhando. Ele trabalhou com franqueadora, ele trabalhou com consultoria. No final, ele estava na Cacau Show. Então, passou por esse processo de uma grande rede também. Ele cumpriu todas as etapas. Todas as etapas de vivência mesmo. E eu tinha esse olhar mais apurado aí desse segmento do luxo, que é um segmento também que tem uma exigência muito grande com relação a processos e tudo mais, né? padrões. Criação de padrão, né? Padrão de excelência. Exatamente. Então, isso aí, essa somatória, fez com que viesse. Foi a tempestade perfeita. Exato. Desculpa, só me Não, tudo bem. E você acha que a Splash vai parar pelo Brasil agora com esses mega investidores que estão chegando aí? Esses 2 nomes que você vai falar para a gente até o final? Menino, a gente já teve até proposta, sabia? A gente tem uma loja que é em Santana do Livramento. Ela é divisa com o Uruguai. A outra rua, atravessou a rua, você está no Uruguai, em Ribeira. Tem muitos clientes uruguaios? E aí já teve alguns clientes que nos procuraram e tudo. Não abre aqui também, então. Exatamente. Mas a gente ainda acha que não está cedo. O Brasil ainda tem bastante. Mesmo com investimento, mesmo com investidor chegando? Pode ser. Assim, nesse primeiro plano, nesse primeiro raio, não contempla isso. A gente tem uma preocupação muito grande de fazer com que a marca tenha a sua solidez de fato. E não essa leviandade. Vou abrir uma lojinha aqui, outra lá. Porque uma das coisas mais difíceis é a logística. Então, assim, nesse primeiro momento... Embora seja muito facilitada pela forma de produção, né? Sim, sem dúvida. Mas fazer com que esse produto chegue para todo mundo no mesmo padrão é sempre desafiador. Então, a gente vai aguardar. Vai esperar um pouquinho. A gente teve aqui, conversou com a Cris Pascoli, do Café Caramelo, que é uma invenção dela e não sei o que e tal. Ela estava falando disso, mas ela com planos para sair do país, ir para os Estados Unidos, ir para não sei aonde. De repente pode até ter uma parceria com a Splash aí. Quem sabe? Não, tem algumas marcas mesmo hoje no Brasil que tem essa visualização. Bruno, desliga o ar um pouquinho, por favor. Eu acho que
corta isso? Não, é tudo direto. Tá zoando. Quero. Sério, que eu vou ficar tossindo. Bruno, me ajuda. Você é meu xará. Aí, mas eu acho que é o ar mesmo. Não, com certeza, porque ele vai em cima de vocês. Obrigada. Você não me derruba não, hein, Bruno? Bruno tomou uma picada de um bicho aí, ficou todo inchado esse Ah, dia. tá vendo? Diz ele que ficou igual o Popeye. Foi o quê? Marimbondo? Foi. Sério? Sério? Menino! Os antebraços ficaram os dois desse tamanho aqui. 2 dias pra desinchar. Caramba! Pensa. Mas aí, assim, pode falar? Pode. Porque aí, quando você fala de mercado, por exemplo, é Estados Unidos, né? Sim, exato. A gente tem um pouco de cuidado com isso, assim. Hoje tem, por exemplo, tem a Oakberry, que é uma referência também, ela já está nos Estados Unidos, está na Europa, está em Dubai, enfim. Mas Imagina Splash em Dubai. então, Olha só. já viu? Mas, assim, a gente, nesse primeiro momento, a gente quer muito atingir nacionalmente, como Ficar foco. robusto aqui no Brasil. Ficar aqui, E aí, sim, aí depois, talvez, uma segunda etapa, e aí estruturar, conhecer um pouco mais o mercado, né? Cada um tem uma característica local, a gente faz o que a gente faz muito bem, porque a gente entende o mercado que a gente está atuando. Então, a gente tem esse critério de se é para ir de verdade. Não dá para brincar. E talvez, se for para ir para algum outro país, enfim, que for elencar, é para a gente... Para vencer, né? Para vencer, exatamente. A Splash está em algum aeroporto? A gente ainda não. As operações de... Que é um ótimo negócio. Cobrar R$80 num pão de queijo. Mas as operações de aeroporto, os aluguéis são muito altos. Então, quando a gente fala também de franqueado, precisa ter esse cuidado nessa orientação, nessa validação do ponto comercial, quanto a essa despesa. O que a gente errou lá atrás, no nosso, agora a gente é bem cauteloso também. Então, quanto vai ser esse custo fixo, de fato, para poder fazer o cruzamento do seu faturamento, né? Então, às vezes, uma operação de shopping, de aeroporto, a gente está falando de aluguéis estratosféricos. Será que nesse momento precisa? Então, ainda eu acho que a gente está no momento de maturação da marca, de fazer com que ela seja ainda reconhecida, de na hora que a pessoa bate o olho no urso ali, que é o nosso ícone, e ela fala, eu sei que é o Splash. Por que o urso? O urso é cortadinho em cima, assim? O cortadinho é a cidade, né? Para fazer menção a urbanas. Mas o urso, ele é um dos poucos animais que consegue sobreviver, tanto no frio quanto no calor. E é o nosso princípio da empresa, né? A gente tem bebidas quentes e geladas. Então, e sem contar que ele é feroz na hora que precisa, mas ao mesmo tempo ele é dócil. Então, coisa que o empreendedor precisa ao mesmo tempo ter ali de link. Então, era um animal que fazia bastante sinergia com a gente. Legal, a ideia é boa. Mas assim, vocês iam faturar muito, porque cobrar R$80 um pão de queijo, R$90 um pão de queijo. Tá vendo? Então, mas não é só a linha final tem que bater geral, que é do quanto eu faturo e quanto eu tenho para pagar. Então, somando isso daí, precisa sobrar. Você falou do cuidado da qualidade dos produtos que vocês usam, da produção, não sei o que e tal. É difícil para manter um padrão você ter... Porque a base de vocês é o padrão, né? Sim. Tem um padrão ali, porque facilita na hora de fazer, na hora de entregar. O cliente sabe o que ele vai... Quando ele pede, ele sabe o que ele vai receber ali. Como é que vocês fazem para selecionar isso? Como é que foi no começo e como é que vocês fazem agora? Você falou que as marcas procuram vocês agora. Ok, beleza. Sim. Mas como é que foi no começo? O que acontece desde o princípio, assim, as receitas elas são todas feitas por nós, né? Você que fez? Você não, eu não. Eu participo da experimentação. Mas a gente tem uma equipe que desenvolve essas receitas e todos os insumos, todos os doces, os salgados, eles saem do mesmo local, né? Do mesmo fornecedor. Então, se você for numa loja em São Paulo e você for uma loja em Nova Venécia, por exemplo, é a mesma coisa. É o mesmo produto que você vai consumir. E isso, quando eu falo da questão logística e tudo, a gente ganhou um processo muito ágil aí, de muito profissionalismo, quando a gente faz com que a nossa logística seja a mesma do MEC, por exemplo, que é junto com a equipe da Martin Brauer, que entrega MEC no Brasil todo. E aí eles têm agora um braço, que é a ProFoods, que atende redes menores, né? Entendi. Então, a gente faz junto com eles. Isso, então, o franqueado, por exemplo, ele otimiza em custo, de fato, porque ele consegue ter a gestão do estoque dele ali, e ele pede no mesmo caminhão a carga seca,
a carga refrigerada e a carga congelada. Isso daí é um ganho, sabe, realmente de economia. Ter 3 caminhões para levar o negócio para Exato. Economia de tempo, economia de frete, de grana, né? Porque, de que fato, hoje faz é muita muita diferença com o Exatamente. preço do combustível como tal, o diesel, por exemplo. Exatamente. E aí ele consegue ter essa gestão muito clara ali do que ele tem em estoque e como que ele vai precisar fazer essa reposição. Tem que pensar em muita coisa. Muita coisa, tá vendo? Não é tão simples. Quanto é que custa uma franquia da Splash? A partir de 200 mil. E aí você, por exemplo, Vila Velha já tem uma franquia no Shopping Vila Velha, né? Se eu quiser uma franquia para Vila Velha, eu posso ter uma franquia? Tem alguma limitação? Tá. A gente tem sempre em contrato, inclusive, um direito de preferência do franqueado. Então, eu perguntaria, né, elas seriam questionadas, as franqueadas daqui, se elas têm interesse ou não de abrir, por exemplo, num outro shopping, uma loja de rua, enfim. Caso elas abram mão, aí a praça ainda continua para outros, entendeu? Entendi. Então pode abrir, né? Pode. Mas tem uma coisa de distância, assim, uma tem que estar distante tanto... A gente faz muito, se for do mesmo franqueado, não teria problema, né? A questão da distância, por exemplo, dá uma no shopping, dá uma dentro do centro universitário que é na frente, daria. Mas, se não, a gente perguntaria, faz estudo, né? Como que é o perfil, é um outro público, como que é isso aí, tem umas métricas. E aí, pelo que eu vi, a Splash tem lojas, né? São lojas, mas tem quiosque, tem alguma solução menor de passagem mesmo, porque é aquela coisa de passagem, é pegar o café e sair. Sim. A gente estava falando de outras marcas, The Coffee, por exemplo, você só pega o café, não tem estrutura nenhuma. Tem essa opção na Splash também? A gente sempre direciona para que tenha pelo menos mesa e cadeira, porque o momento de consumo é diferente. Mas a gente tem operações hoje a partir de 8 metros quadrados, por exemplo. Tem uma em Santos, que é uma loja dentro de outra loja. Vou abrir outra em Itapira do mesmo formato. Então, a gente consegue condicionar. Dá para fazer, né? O valor da franquia é o mesmo? Varia. Vai variar. Às vezes, até um pouco menos. Isso aí significa que ele vai ter, o franqueado vai ter treinamento, escolha da loja... consultoria para contratação de pessoal, como é que funciona? Ele passa, tem a consultoria que a gente direciona, passa por um treinamento bem intensivo. Ele tem também a parte de auxílio na hora da procura do ponto comercial. A gente direciona também. O ar-condicionado aqui... Não, mas acho que desligou. Não, desligou, agora desligou. Vamos lá. Vamos lá. Então, quer dizer que você acha que você consolida essa expansão em quanto tempo? 5 anos? A meta são 5 anos. Vamos ver se a gente consegue. Mas, normalmente, a gente vem atingindo nossas metas aí. E esse faturamento chega a quanto? Meu Deus, Edu. Vai aí, multiplica por 10, vamos ver. 200 milhões, é isso mesmo? Vamos por aí. E se você tiver uma oferta de uma grande rede, você vende a Splash? Edu, então, todas as vezes quando tem... A gente já foi, inclusive, procurado por um grande player aí de mercado. E aí... Tem que falar quem é, são sempre Todo mundo quer saber isso, pô. Quem é? São sempre momentos... queria me comprar. Queria comprar a Splash. Tá vendo? São sempre momentos de estudo também. A gente sempre leva para, né, junto com os nossos sócios, enfim, com o sócio ali para poder fazer essa análise também. Entender qual que é o nosso objetivo. Às vezes, nesse momento que estamos, ainda é muito cedo. A gente, talvez, lá na frente, pode ser que sim. Mas isso está você, como empreendedora nata, agora, depois de aprender tanto, isso está no seu radar, está no seu planejamento, está no receber, pelo menos não vender, mas receber esse tipo de oferta. Isso valida também a empresa, né? Aumenta o valor da empresa. Claro. Tem gente de olho, tem gente querendo comprar. Isso já dá um ganho no valor da empresa. Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, a gente não se blinda para a possibilidade de não aceita ofertas. Pelo contrário, vamos estudar. No momento certo, vai dar certo. O que o sócio pensa sobre isso? O Rogério tem bastante sinergia com a gente, assim, nas definições também. Porque ele viveu essa experiência, né? O wine foi vendido para um grupo de fora. Sim. Às vezes é o caminho natural de que venha ocorrer, de fato. Mas você acha que é isso que vai acontecer com a Splash? Esse é o caminho natural da Splash? Eu acho que é um caminho natural. Eu acho. Legal. A cara dele. Quando você tiver esse faturamento de 200 milhões, eu vou te chamar de novo aqui para, de repente, ver se você pode me chamar antes também, tá vendo? Para eu poder trazer as coisas. Para trazer as coisas aqui, né? Gente fora Não é? Então, eu acho que pode ser antes. Bruna, obrigado, viu?
demorou, mas foi legal pra caramba. Não, obrigada a você. Sucesso pra você, muito mais sucesso. Obrigada, sucesso pra Tomara vocês que também. você chegue longe mesmo. Ó, e tem um Ultrapasse as livro que a fronteiras. gente escreveu, tem um detalhe aí que é muito legal. Vamos lá. A gente escreveu o nosso livro com 10 dias da pandemia, os 10 pra primeiros cima? dias. Vamos pra cima? É, pra cima o nome. Pra cima. E ali a gente conta muito essa trajetória toda que a gente fez um apanhado agora aqui, mas de fato com momentos que a gente vê que foi crucial para a gente chegar onde nós chegamos. Então é livro para cima. Está disponível na Amazon também. Legal. Nas minhas redes sociais também as pessoas conseguem Você trouxe um acessar. pra gente aí, né? Meu Deus do céu! Eu vim de São Paulo! Desculpa! Edu, me ajuda! Eu vim de São Paulo, não tenho nada nessa bagagem. Vou te falar o que eu tenho, que eu vim para ser madrinha de casamento aqui. Eu tenho um vestido gigante na minha mala e 2 crianças atrás de mim, é o que eu tenho. Tá bom. Tá, e aí vou tá fingir lá. que eu aceitei a desculpa, Tá mas vendo? tudo bem. E a gente vai participar de um evento em setembro também, Legal. aqui um evento de empreendedorismo e inovação na UVV. E aí a gente vai contar a nossa história também. Legal, então ficamos legal. ali Todo mundo já vai disponíveis. saber. Pode arrumar Não histórias novas, porque todo mundo já vai saber pelo Edcast. Não é? É, com certeza. Mas vamos lá para ouvir de novo, que é sempre Você muito sabe que bom. aqui tem um programa, acho que o Salome participou do primeiro, não sei se ele está no segundo, que é o Espírito Startup. Ele está, Acho que ele nesse está. final de semana, a gente está gravando na sexta. Tá. Nesse final de semana eles vão dar o resultado para ver quem vai ganhar 500 mil Olha, reais. tá vendo? Gente, 500 mil reais, quem dera que eu tivesse isso no início, tinha me salvado. Mas você acha que você teria sido escolhida? Ah, com certeza, sobre o nosso projeto, sim. Eu não sei, de fato, assim, a ótica do programa, se ele é voltado mais para tecnologia ou não. Não, para empresas iniciais e sem inovadoras. dúvida seríamos. Você se vê, quando eu vejo assim um caso de empreendedorismo desse, eu sempre penso no Shark Tank, né? Sim. Que é o programa lá. Você se Sim. vê no Shark Tank? Então, a gente foi convidado para ir para o mesmo? Shark Tank também, mas aí, de fato, Hoje a gente você já vai estava ser no momento que jurada não já. precisava. Daqui a pouco você vai ser que compra, pô. Tá Não, vendo? eu ofereço aí 10 mil reais na sua empresa por 80%. Tá mais ou menos por aí. Mas o que acontece? Eu acho que esses programas, tudo que impulsiona o diálogo sobre o empreendedorismo é sempre muito favorável. Tô te falando porque no momento lá inicial nosso, talvez teria sido um caminho se a gente tivesse, né, essas oportunidades como programas como esse e até o próprio diálogo sobre a temática mesmo. Você fortalece e você impulsiona, você inspira outras pessoas que precisam passar por essa etapa também. Você acha que você seria capaz de identificar um negócio promissor? Você, depois dessa experiência toda, você pode ser jurada, por exemplo, num programa desse, fala, não, esse negócio aí dá certo. Sim. O que acontece? A gente entende que, tanto eu quanto o Lucas, eu falo, a gente, eu e ele, Sempre não é igual os jogador dois, de futebol, não, tá? Que joga na terceira pessoa. Mas por quê? A gente entende que são vários fatores para fazer com que o negócio dê certo. Existe um modelo dele que às vezes tem algo escondido ali, é uma joinha mesmo. E como é essa pessoa que está à frente desse negócio, são somatórias que fazem com que realmente ele performe, sabe? Mas a gente consegue bater o olho e falar que faz sentido. Porque o grande negócio de um negócio é você não limitar o seu cliente. A possibilidade dele, de onde ele vai comprar, onde ele vai consumir, o que tem, qual o tempo de consumo, isso faz muita diferença. Negócios que têm essas características, eles tendem a ter uma vida um pouco mais longa. E como é que é a relação de marido e mulher tocando um negócio? E assim, sem fé, sem nada. Sem fé, não, e quebrando, porque a gente sabe que você manter um relacionamento é difícil pra caramba, né? Sim, e aí quando você tem um complicador, que é grana, por exemplo, Claro. faltar grana. Grana é um complicador só quando falta, né? Falta grana, aí não tem, aí tem... Um fica insatisfeito com o outro. Como é que assim, viver bem, viver bem em casal, como casal, ao mesmo tempo fazer um negócio prosperar? Prosperar, assim. né? Eu acho que essa dinâmica de relacionamento, tanto quanto um negócio, precisa ter o tempo do respiro. Óbvio que tem dias que eu não quero nem olhar para ele e ele vice-versa. Mas a gente se fortaleceu muito no nosso primeiro negócio, onde a gente quebrou, porque, de fato, quando o dinheiro some... Exatamente. Quando o dinheiro some, 99,9% dos casos, as coisas declinam. E, no nosso caso, a gente conseguiu ficar junto. Então, um dá força para o outro, né? Eu falo que a gente tem as nossas personalidades, olhares diferentes, inclusive, mas a nossa visão é sempre para o mesmo caminho. Por mais que um vai fazer de um jeito, outro de outro, a gente se equilibra ali dentro disso.
E aí, vamos embora. Gente, eu não consigo me ver longe dele, eu acho que ele também não, porque é uma química ali. Que bom, legal. Realmente de um dar força para o outro. Principalmente o fato da gente morar lá sozinho, somos só nós dois para tudo, e isso daí nos fortaleceu também. Legal, Bruna, valeu. Tá Sucesso para você. Obrigada. Estamos esperando, hein, Bruno? Ai, meu Deus, tô ferrada. Agora tem uma promessa que vai ser cumprida. Aí tem que trazer esse livro e o próximo. Tenho certeza que você não vai parar no primeiro livro. Espero que não. Tem mais coisa aqui, porque depois da pandemia tem muita história para contar, né? A gente escreveu ele na pandemia. É verdade, já Pensar muita coisa. nesse projeto. E vai acontecer. 2023 é o ano de vocês, não é? Eu espero que sim, né? Pelo que tudo se desenha com esses mega investidores. Quem são os mega investidores? Meu né? Deus, Edu, te conto. Quando eu puder anunciar, eu te conto. Anuncia esse ano ainda? Esse ano ainda. Tá bom? Bruna, sucesso. Obrigada, viu? Sucesso para vocês também, foi um prazer. Nós,